Neste encontro, vamos continuar o estudo dos impostos da competência privativa da União e vamos iniciar o IOF, o estudo das normas gerais e dos dispositivos constitucionais relativos ao IOF. O que é o IOF? Imposto sobre Operações são 4 matérias tributáveis. Operações de crédito, empréstimos, portanto, operações de câmbio, troca de moeda, operações de seguro e operações relativas a títulos ou valores mobiliários, ações, debêntures. Então, operações de crédito, câmbio, seguro ou relativas a títulos ou valores mobiliários. 4 matérias tributáveis. Certo? Muito bem. Então, vamos estabelecer as normas gerais, conhecer as normas gerais estabelecidas pelo CTN e os dispositivos constitucionais a respeito desse nosso imposto. Vamos lá. IOF, Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio, Seguro e sobre operações relativas a títulos e valores mobiliários. O artigo 153, inciso 5º e o parágrafo 5º da Constituição trazem detalhes a respeito do IOF, e o artigo 63 até o 67 do CTN trazem as normas gerais que vamos conhecer agora. Vamos lá. Fato gerador. 4 matérias tributáveis, como eu disse. Quanto às operações de crédito, a sua efetivação pela entrega total ou parcial do montante ou do valor que constitui o objeto da obrigação, detalhe importante, ou sua colocação à disposição do interessado. Então, voltando, cuidado. O simples fato de ser colocado à disposição do cliente o financiamento nas operações de crédito, nos empréstimos, já caracteriza fato gerador do IOF e já tem que ser cobrado. Certo? Vamos adiante. Segunda hipótese. Quanto às operações de câmbio, troca de moeda, a sua efetivação pela entrega da moeda nacional ou estrangeira ou de documento que a represente, ou sua colocação à disposição do interessado. Então vejam que tanto nas operações de crédito quanto nas operações de câmbio ocorre isso, ou seja, não há necessidade de que seja o destinatário pegue efetivamente o dinheiro, basta que seja colocado à sua disposição. Muito bem. Terceiro fato gerador. Quanto às operações de seguro, a sua efetivação pela emissão da apólice ou do documento equivalente ou recebimento do prêmio. A lei vai determinar qual a situação que será considerado fato gerador. E quarto, quanto às operações relativas a títulos ou valores mobiliários, a emissão, transmissão, pagamento ou resgate, também de acordo com a lei que instituir o nosso IOF. Muito bem. Mas aqui nós temos um detalhe fundamental. Nós vimos que são 4 matérias tributáveis: operações de crédito, câmbio, seguro ou relativos a títulos ou valores mobiliários. No entanto, o que são debêntures? Debêntures são títulos emitidos pelas SA que representam, na verdade, uma operação de empréstimo. A SA emite o título, o aplicador adquire o título, a empresa utiliza o dinheiro durante um período e, ao resgatar o título, ela dá um ganho de capital para aquela pessoa que emprestou dinheiro para ela. Diferentemente das ações. Nas ações há um aumento de capital, o indivíduo está entregando o dinheiro para a sociedade. Nas debêntures, não. Ele está emprestando para a sociedade durante um período e depois vai pegar esse dinheiro de volta com um ganho de capital. São as debêntures. Muito bem. Então, observe que as debêntures representam a um só tempo uma operação de crédito, porque o aplicador está emprestando para a sociedade, e uma operação relativa a títulos ou valores mobiliários, que as debêntures são títulos negociados em bolsa. Então, existem 2 matérias tributáveis nesse caso das debêntures: operações de crédito e relativas a títulos ou valores mobiliários. O que o CTN determina nesse caso? Vamos lá? A incidência definida no inciso 1º, ou seja, operação de crédito, exclui a do inciso 4, que é relativa a títulos ou valores mobiliários. Então, ou se cobra por um fato gerador,
ou se cobra por outro fato gerador. Ou se cobra pela operação de crédito, considerando-se fato gerador ali, ou considera-se fato gerador a circulação do título ou valores mobiliários. A lei vai determinar, especificar qual o fato gerador que vai ser considerado, ou um ou outro. O que não pode acontecer é se cobrar duas vezes. Muito bem. Então, estas são as 4 matérias tributárias: operações de crédito, câmbio, seguro ou relativos a títulos ou valores mobiliários. Do nosso IOF, também conhecido como IOC, Imposto sobre Operações de Crédito. A sigla não significa nada em termos de... Né, pode ser utilizada de siglas diferentes sem nenhum problema. Bom, e a base de cálculo? A base de cálculo a gente pode até resumir, nós vamos ver com detalhes, mas pode resumir, é o valor das operações, incluído ágio, no caso de ação, o valor das operações. Então vamos lá. Base de cálculo. Quanto às operações de crédito, o montante da obrigação, compreendendo o principal e os juros, ou seja, tudo que foi cobrado. Quanto às operações de câmbio, o respectivo montante moeda nacional, recebido ou posto à disposição, já sabemos disso. É tudo que o valor total da operação. Quanto às operações de seguro, o montante do prêmio. E, finalmente, quanto às operações relativas a títulos ou valores mobiliários, na emissão o valor nominal mais o ágio, na transmissão o preço ou valor nominal ou o valor da cotação em bolsa conforme a lei, e no pagamento ou resgate o preço. Ou seja, a gente pode resumir que a base de cálculo do IOF é o valor total das operações, tudo que for cobrado. Este é o detalhe relativo ao nosso IOF, base de cálculo. Muito bem. Não se esqueçam que nós aqui estamos estudando, nesse módulo Impostos da Competência Privativa, nós aqui estamos estudando não a legislação específica dos impostos, absolutamente. Estamos estudando as normas gerais previstas no CTN e os dispositivos constitucionais. Sabemos que a Constituição atribui a competência tributária e a Lei Complementar Federal estabelece normas gerais. É isso que nós estamos estudando aqui. Bom, eu vou lhes mostrar agora o que o Código Tributário Nacional considera como contribuinte do IOF. E você pode estranhar essa questão, mas você vai entender exatamente como funciona. Vamos lá. O contribuinte é qualquer das partes na operação tributada como dispuser a lei. Aí você pode estar pensando assim, mas para aí um pouquinho, que loucura é essa? Quer dizer que pode ser qualquer um, isso é uma anarquia fiscal, vai cobrar de quem quiser, não é isso. Significa apenas que o Código Tributário Nacional, a norma geral, o legislador olhou e falou, muita confusão, operação de crédito, campo seguro, relativos a títulos ou valores imobiliários, eu vou deixar para o legislador ordinário definir em cada caso quem vai ser o contribuinte. Não é uma anarquia fiscal, pode cobrar de qualquer um. Significa apenas que o Código Tributário Nacional deu a liberdade para o legislador ordinário estabelecer quem vai ser o contribuinte. Mas tem que haver uma lei, porque o sujeito passivo da obrigação, seja contribuinte, seja responsável, ele tem que estar previsto em lei, de acordo com o artigo que nós vamos estudar, artigo 97, inciso 3º do CTN. Então, muito cuidado. Existem 3 impostos, já vamos adiantar isso, que o CTN determina que o contribuinte é qualquer das partes envolvidas, deixando ao legislador ordinário que instituiu o tributo estabelecer em cada caso quem vai ser o contribuinte, mas tem que estar previsto em lei. São eles o IOF, que acabamos de ver, estamos vendo, o ITCD estadual, Imposto sobre Transmissão, Causa Morte e Doação, e o ITBI municipal, Imposto sobre Transmissões Onerosas de Bens Imóveis. Então, no caso do IOF, é assim que funciona. Então, vamos lá. Ainda com relação ao contribuinte, dessa forma, caberá ao legislador ordinário estabelecer em cada caso quem será o contribuinte. Porque, em nível de norma geral, é qualquer das partes envolvidas. Em nível de norma geral, em nível de Código Tributário Nacional. Muito bem, mas existem detalhes importantes na Constituição a respeito desse IOF.
Em primeiro lugar, algo já conhecido por nós, ao estudarmos as limitações ao poder de tributar. O IOF não está sujeito ao princípio da anterioridade nem ao princípio da noventena, artigo 150, parágrafo 1º da Constituição. Ele pode ter suas alíquotas alteradas por ato do Poder Executivo, artigo 153, parágrafo 1º da Constituição. E o Constituinte dedicou o parágrafo 5º do artigo 153 para o IOF. O que o Constituinte determinou? O ouro, como ativo financeiro ou instrumento cambial, eu vou colocar um desenho no quadro, você vai entender perfeitamente como é que isso funciona. O ouro, como ativo financeiro ou instrumento cambial, ele só sofre a tributação do IOF de acordo com a Constituição. Então vamos lá. O ouro, comercialmente, vamos dizer assim, ele pode ter 3 tratamentos. Ele pode ser considerado ativo financeiro, ele pode ser considerado instrumento cambial, e ele pode ser considerado mercadoria. Então, o que é que determina o artigo 153, parágrafo 5º da Constituição Federal? Que quando o ouro é extraído, ou seja, na operação de origem da extração do ouro, ele só pode ser adquirido pelo Banco Central ou instituições autorizadas pelo Banco Central como ativo financeiro ou instrumento cambial. E, neste caso, só pode haver incidência do IOF. Esta é uma imunidade implícita, porque é uma imunidade para quaisquer outros tributos, só pode incidir o IOF. Quando este banco, a instituição que adquiriu, vender para um ourives produzir joias, uma joalheria, vai haver incidência do ICMS. Mas, quando ele foi adquirido na operação de origem, na extração do ouro, ele foi adquirido como ativo financeiro ou instrumento cambial e só terá incidência do IOF. E uma única vez na operação de origem, na extração do ouro, ou importação, se for importado, mas normalmente é a extração do ouro que é a operação de origem. Quando for vendido, vai haver incidência do ICMS. Muito bem. Além disso, há mais um detalhe. A arrecadação desse IOF, incidente sobre o ouro na operação de origem, é repartida. 30% vão para o estado de origem do ouro, o estado, Distrito Federal ou território federal de origem do ouro, e 70% para o município de origem do ouro. Veja que a União não fica com nada da arrecadação do IOF sobre o ouro, na extração, na operação de origem. 30% para o estado, território federal ou Distrito Federal de origem do ouro, e 70% para o município de origem do ouro. Não fica com nada. Além disso, é o único imposto que tem alíquota mínima fixada na própria Constituição Federal. Lá no artigo 153, parágrafo 5º, que determina uma alíquota mínima de 1% para o IOF incidente sobre o ouro, na operação de origem e na extração do ouro. Então, estes são os detalhes constitucionais importantes com relação ao nosso IOF, Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio, Seguro, relativos a títulos ou valores mobiliários. Na próxima aula, nós continuaremos o estudo dos impostos da competência privativa da União. Até lá.